Qualquer coisa vocês prestem atenção, tá? Salmo 115, 16 diz o seguinte: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Isso está escrito no Salmo 115, versículo 16. E no Salmo 24, versículo 1, está escrito: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Vou ler para vocês prestarem atenção nos dois. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. E o 24 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, amém? Pode sentar, irmãos. Oh Deus Santo, eu já recebi a oração. Estou muito contente de ter a oportunidade de conhecer a missionária. Que Deus continue abençoando seu ministério. Uma honra tê-la aqui conosco, viu? A Deise falou muito bem a seu respeito e eu creio piamente no critério da Deise em relação às coisas de Deus. E a pregação de hoje que eu trouxe, que Deus colocou no meu coração, eu sei que hoje é Dia Internacional da Mulher, né? Hoje é um dia que nós, mulheres, quer dizer, aliás, todos os dias são nossos dias, né? Foi só escolhido um para dizer que nós temos direito. Mas eu venho trazer um novo direito para vocês hoje. Eu venho falar sobre algo que Deus colocou no meu coração, uma ministração que é dificuldade para sair essa ministração. Mas eu quero que você declare assim: eu vim dominar a terra. Eu vim dominar a terra. Porque é isso que essa palavra que Deus me deu. Porque eu estava querendo pregar sobre uma coisa, sobre outra. Deus fez o meu material todo sumir para que eu viesse falar exatamente sobre isso que Deus queria que eu falasse. Falar sobre propriedade versus domínio. Porque na realidade o Salmo 115, ele fala que os céus são os céus do Senhor e que Deus deu ao homem a terra. E depois no 24 fala que ao Senhor pertence a terra. Então será que a Bíblia se contradiz? Não, irmãos. É o seguinte: quando Deus ele criou o homem, quando ele deu a terra, ele formou a terra, né, que está escrito lá em Gênesis, como a Claudete pregou tremendamente, né? Não estava aqui, mas eu procurei saber da pregação. Como que Deus formou com a sua palavra, no ágio, Deus foi determinando todas as coisas e ele criou essa terra, porque ele criou e entregou na mão do homem. Nós vimos lá no Éden que o homem, ele foi criado para dominar todas as coisas. Quando Deus formou o homem, ele criou o homem para dominar a terra. Diz que o homem foi formado para o louvor da glória de Deus. Mas tem algo que Deus ministrou no meu coração que eu queria compartilhar com vocês, que o que Deus fez quando ele pegou a terra e ele entregou na mão do homem. Você sabe o que significa? A propriedade da terra é de Deus, mas o domínio da terra é do homem. Você imagina que você é dono de você tem várias casas, você vai aluga esta casa, você é o senhorio. Aí você acha que eu posso chegar lá, por exemplo, eu alugo um apartamento para a Jana. Aí eu chego lá, um dia eu resolvo, entro na casa da Jana, faço o meu almoço, faço tudo. Eu tenho direito a fazer isso? Não. Por quê? O que eu fiz? Eu passei o domínio do que me pertence, continua me pertencendo. Eu tenho direito à propriedade, mas eu passei o direito de usufruir para a Jana. Então, assim é Deus conosco. A terra pertence ao Senhor. Ela continua pertencendo a Deus. Lá em Isaías fala sobre isso, que Deus ele vai mudar o céu, ele vai mudar todas as coisas, porque só Ele, no novo céu, na nova terra, que só Ele pode fazer isso. E qual o objetivo? Por que Ele deu a mim e a você o domínio sobre a terra? Porque quando Ele formou o homem, a onisciência de Deus sabia que Adão ia pecar. Ele sabia que Adão ia ceder. Ele sabia que aquele que foi destituído do céu, foi jogado na terra, ele iria derrubar o Adão, o primeiro homem formado sobre a terra. Aí Deus falou o seguinte: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Que semelhança é essa? Diz que o homem é um espírito, possui uma alma
e é empacotado dentro de um corpo. Você já pensou por que você tem isso? Por que você é um espírito que tem uma alma empacotada dentro do corpo? O homem é um espírito, irmãos, para se relacionar com o mundo espiritual. Tanto faz, ou o céu ou o inferno, o homem é um espírito para ter relacionamento com o mundo espiritual. Ele é uma alma para ele ter relacionamento natural, para ele ter relacionamento com esse mundo em que nós vivemos. E ele é um corpo para batalhar. Para batalhar. Porque na realidade, Deus, Ele entregou a terra para você, Ele te deu condições de batalhar nessa terra. Quando Ele te deu um corpo, a palavra de Deus diz que nenhum espírito pode vir à terra sem que ele tenha um corpo. Filho de Deus, quando ele foi trazido até a terra, ele precisou de um corpo para vir aqui, porque não há legalidade. Ele não teria nenhum direito a estar aqui se ele não possuísse um corpo. E a palavra diz: você viu alguma vez Deus se manifestar na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, como um fantasma? Não. Ele precisava de um corpo para estar aqui junto conosco. E ele, quando ele deu esse corpo para mim e para você, ele estava dizendo para mim e para você assim: possui a terra, governa sobre a terra, dirige a terra, administra a terra, porque eu vim aqui nessa terra para mostrar para você como é que você pode destruir, tirar da terra aquele que foi expulso do céu. Entendeu? Ele está dizendo para mim e para você: eu dei a terra para vocês. Eu dei para vocês a terra. Eu permiti que vocês tivessem o domínio da terra. A propriedade é minha, mas o domínio é de vocês. E o que nós estamos fazendo com esse domínio? Vocês viram o carnaval? Eu ouvi dizer cada atrocidade que aconteceu. O que o homem está fazendo? O que o homem está fazendo com esse domínio? Irmãos, Deus criou o homem para ser cooperador com Ele, porque Ele precisa de nós. Deus nunca vai fazer as coisas como que Ele vai fazer uma cura. Hoje em dia, o Senhor está presente no nosso meio? Olha que pergunta difícil, hein? O Senhor está presente no nosso meio? Está através do seu Espírito. O Espírito Santo de Deus, Ele habita em nós. Agora, quando eu vou orar por alguém, quem é que tem que orar? É o Espírito Santo? Sim, mas ele precisa de um corpo, ele precisa de alguém que se coloque, alguém que esteja disposto a fazer com que a glória de Deus venha para essa terra. Irmãos, a ciência fala que existem 3 reinos: o reino de vegetal, animal e mineral. Eu não pertenço a nenhum desses reinos, e eu creio que você também não. Você pertence ao 4º reino, que é o reino sacerdotal. É o reino que diz na palavra que o Senhor, Ele diz que nós somos reinos e sacerdócio. Por quê? Porque o nosso sacerdócio é trazer o reino de Deus para a terra. Então, é uma palavra complicada, difícil de você entender, mas às vezes, né? Mas Deus, irmãos, que eu quero falar para você é o seguinte: que Deus, Ele está contando comigo e com você. Deus, Ele espera que eu faça a minha parte. Ele espera que você faça a sua parte. Eu sei que é muito bom a gente orar, é muito bom a gente jejuar, é muito bom a gente se retirar, mas irmãos, Deus não te chamou só para isso não. Deus te chamou para ir para a guerra. Deus te chamou para olhar para as pessoas de necessidade e fazer alguma coisa. Eu louvo a Deus quando eu vi a Deise aqui na frente falando com tanta leveza, com tanta liberdade, porque até um tempo atrás a Deise ficava sentadinha, escondida na cadeira. E de repente, entendeu? Ela foi mudando, a característica dela foi mudando, ela foi tomando uma atitude. Deus quer que eu e você, irmãos, quando eu me lembro que eu tinha um ministério tremendo em relação à libertação. E aí chegou uma mulher de Deus, uma esposa de um pastor, até virou para mim e falou assim: ai, Eliane, você não tem medo, não? Você trabalha com um negócio de feitiçaria, você está sempre orando para a libertação, você não tem medo, não? Porque você está sempre colocando a mão em ninho de cobras. Que palavra terrível aquela que entrou no meu coração, irmãos, porque aquele dia eu dirigia, quase arrebentava com os postes, entendeu? Mas dirigia,
Ia sozinha para a vigília, voltava de madrugada, entrava na minha casa e não acontecia nada. Mas aquele dia, aquela palavra entrou no meu coração que nem uma flecha terrível. E aquele dia eu vim para casa, dirigi até a Taquara. Quando chegou lá, eu olhei para um lado, olhei para o outro, com dificuldade, entrei na minha casa, fui deitar. Quando eu fui deitar, eu nunca passei uma situação tão terrível. De repente, a minha cama parecia que tinha bicho. Eu sei que só você, eu quero que você vá acreditar, porque você sabe que eu sou uma mulher que leva as coisas de Deus muito a sério. Mas eu parecia que tinha bichos de dentro do meu colchão. Andava debaixo do meu colchão, por dentro do meu colchão. E aí, conforme aquilo acontecia, eu comecei a dizer assim: meu Deus, que negócio é esse? A porta do meu box começou a bater sozinha. Pá, pá, pá. E aí, você pensa que eu fiquei corajosa? Não, me deu um medo, terror que veio sobre mim. E de repente, eu escutei uma voz falando assim: diz para ele que você é fraca, mas eu sou forte. E eu falei de novo, ele falou: diz para ele que você é fraca, mas eu sou a tua força. Eu levantei, eu falei: mas eu vou cortar. Aí eu levantei e falei: olha aqui, Satanás, eu realmente sou fraca, mas o Senhor é a minha força. E eu quero dizer uma coisa para vocês, que até então eu nunca tinha passado por uma situação dessa. Eu já fui muitas vezes ser levada, a vizinhança lá da Taquara, na minha rua, Pedra Branca, tinha um endemoniado lá, ia logo na minha casa me chamar. E eu ia, e o nome do Senhor era glorificado. Uma vez uma mulher estava lá na esquina da minha casa, e ela tinha uma irmã dela da Assembleia de Deus, e o genro dela começou a manifestar de maneira terrível. E naquele dia ela foi, mandou me chamar. Eu falei: mas a irmã dela não está lá? Por que ela não ora por ele? Ela falou: ela já orou, mas ele continua fazendo arruaça. E eu fui e falei: Jesus, tenha misericórdia de mim. A tua serva está lá, orou, ele não contemplou. Eu falei: eu não vou sozinha não. O senhor vai comigo, porque... E ela insistindo, sabe? E é uma mulher que eu não tinha nem intimidade, porque ela, sabe aquela fofoqueira da rua? É assim. Então ela me chamou, mandou me chamar na minha casa. Quando eu entrei naquela casa, assim, que eu nunca tinha entrado como visita, eu nunca tinha sido convidada para entrar. Quando eu entrei assim, o homem que estava lá fazendo a graça comigo falou: quem mandou chamar essa mulher? Cadê essa mulher? Eu olhei e falei: pô, que bom, porque a recíproca é verdadeira. Eu só respondi assim e falei: o que eu tenho que fazer? É só orar por ele? Eu comecei a orar, comecei a repreender em nome de Jesus, e acabou tudo bem. Aí depois vieram me perguntar assim: mas por que quando ela orou, não saiu, quando você orou, as coisas aconteceram? Eu falei: porque Deus está querendo ensinar para mim. Talvez ela já saiba fazer isso, ela já tem experiência de fazer isso, e Deus queria mostrar para mim que eu podia ser usada poderosamente por Deus na terra. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte: a terra foi dada aos homens, a terra foi dada a mim e a você. O domínio da terra pertence a nós, mas qual é a nossa atitude em relação a essa terra? O que eu tenho feito em relação a isso? Eu quero orar, eu preciso orar, todos nós precisamos orar, precisamos buscar, porque, irmãos, não tem como você ir, por exemplo, repreender, estar numa situação dessa, se você não tiver, sabe, baseado. É claro que se você crer piamente que Jesus Cristo é Senhor, que Ele é poderoso, você vai em nome de Jesus e as coisas acontecem. Mas nós precisamos ver as coisas acontecerem, mudarem. Eu fiquei chocada com as coisas que eu soube que aconteceu durante o carnaval. Eu nem tinha visto uma cena de que Jesus estava sendo arrastado por um demônio. Eu falei: Deus, que coisa terrível. O que vai acontecer com essa terra se nós não tomarmos a nossa posição? O que vai acontecer com os nossos filhos, com os nossos netos, se nós não tomarmos a nossa posição em Deus? O que vai acontecer se eu não souber qual é a minha posição em Cristo Jesus? Irmão, você fala assim: mas isso não é para qualquer pessoa não, isso é para pastor, isso é para, pessoas que estão acostumadas. Não, isso é para você também. Deus, Ele quer contar contigo. Deus espera que você entenda que não existe fortes, poderosos, existem pessoas que creem que Jesus é o Senhor, e porque creem nele, eles são capazes de realizar as obras de Deus. Deus não
enviasse um jovenzinho hoje, que ontem ele me mandou um recado, ele tem 14 para 15 anos, e ele mandou dizendo para mim assim: pastor, ora por mim. Ele frequentava a célula lá, e ele sempre gostou muito de louvar, você cara, acho que você lembra dele já. E de repente, ele falou assim para mim, ele tem 14 para 15 anos, ele falou assim: eu estou tão sem vontade de viver, eu estou tão desanimado, eu estou tão prostrado, e eu oro, eu me ajoelho, mas eu não consigo sentir a presença de Deus. Eu falei para ele: você quer que eu ore com você ou por você? Ele falou: não, eu quero que a senhora ore por mim. E aquilo que Deus mostrar para a senhora me liga avisando. Porque um dia ele estava lá na célula, eu orei por ele e Deus me deu uma palavra, né? Me deu uma revelação a respeito da vida dele. Eu falei para ele. E eu creio que essa palavra está se cumprindo neste momento, por isso que ele ligou dessa maneira. Então, irmão, é o seguinte: o que você pretende fazer com a vida que Deus te deu? Eu estava pensando sobre isso, que como que às vezes a gente deixa as coisas passarem, como que às vezes a gente deixa que tudo desapareça, né? Então, a gente precisa entender que aquele que foi expulso do céu, veio para a terra e foi responsável pela expulsão do homem da presença de Deus, e ele precisa continuar sendo expulso da nossa vida. Ele precisa continuar sendo expulso da vida da tua família. Quantas famílias estão com problemas? Estão com problemas de vícios, estão com problemas, né, de prostituição, estão com problemas. A família está sendo destruída. Eu me lembro que eu tive um problema na minha família um tempo atrás, irmãos, que Deus me mostrava eu sentada no sofá da minha casa de pernas cruzadas. Tipo assim, está acontecendo e eu estou paralisada. E eu falava assim, eu cheguei a falar isso até para o meu marido, eu falei: eu estou vendo as coisas acontecerem, mas eu estou sem força. Eu estou vendo a situação acontecer, mas eu estou sem força. Então, nessa manhã, eu quero dizer uma coisa para você: a tua força está em Deus. A tua capacitação para vencer todas as coisas nessa terra está em Deus. Então, se você não reconhecer que você precisa de Deus, não reconhecer que você precisa orar, e olha, nós temos levantado grupos, eu até estava falando aqui, que se você precisa de socorro, se você não consegue fazer isso sozinha, procure alguém, se junte a alguém, né? Nós vamos estar falando sobre isso, a liderança das mulheres vai estar dividido em grupos, porque nós queremos ajudar, nós queremos estar junto com vocês, porque às vezes, irmão, você sabe a hora que eu mais oro? É a hora que eu estou socorrendo alguém. A hora que eu mais consigo, porque tem pessoas, a gente tem que ser realista, tem que conhecer a sua própria personalidade, quais são os seus pontos fracos. Se eu ficar muito parada, se ninguém me exigir muita coisa, eu fico estagnada. Agora, se alguém precisa de ajuda, eu me levanto para guerrear. Se alguém pede socorro, eu me levanto para socorrer. Se você diz que precisa da minha ajuda, eu estou aí para ajudar. E eu me sinto bem fazendo isso. Eu me sinto, como se diz, revestida. Porque ninguém dá nada sem receber. Porque quando você dá, o Senhor dá para você de volta. Então, e nessa manhã você venha refletir quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui. Se tem alguma coisa na tua casa, se tem alguma coisa na tua família que está te incomodando, se levante, sai do sofá, descruze as pernas e vamos lutar, vamos pedir a Deus: Senhor, me ajuda, me socorre, me dá condições. Irmão, nós fazemos parte de um reino especial, um reino criado por Deus, e nós temos capacidade de nos conectar com o céu, nós temos capacidade de nos conectar com o Pai, e Ele nos ouve. A palavra de Deus nos garante isso. Agora, para pensar um instantinho: quanto tempo você tem orado no dia a dia? Qual tem sido a tua porção diária de oração? Aí começa a reclamar, né? A gente começa, eu estou falando de mim mesmo também. Eu, graças a Deus, irmãos, eu tenho uma coisa que eu não costumo fazer, que é murmurar. Eu sempre reconheço, eu tenho, acho que Deus me deu essa graça de reconhecer as minhas fraquezas. Eu falo assim: ó, já sei que o problema é comigo, não é com o Senhor. Eu me lembro que uma vez um homem falou para mim, eu fui lá, eu fui num culto, e ele falou: nossa, Eliane, quanto tempo, né? Tal. E começou a dizer, a falar sobre fulano e ciclano que não estava na presença de Deus. Eu falei: olha, com certeza, o
o problema não é de Deus, o problema é meu. Então você tem que entender qual é o teu problema. O que está te impedindo de orar? Né, irmã Regina? O que está nos impedindo de clamar a Deus? O que está impedindo? Tem um problema? Qual é a solução? Jesus Cristo é a solução. Agora, Ele vai chegar e vai tomar a tua frente e vai fazer, não. Ele te deu um corpo, Ele fez você um espírito, Ele te capacitou a viver nesse mundo para que você vá e lute, para que você vá e trabalhe, para que eu vá e faça a diferença. Deus tem me cobrado, irmãos, um posicionamento, porque eu quero voltar, sabe? Como sabe aquela história? Quero voltar ao início de tudo. Quero voltar quando Deus, eu andava no meio do caminho, eu andava na rua, parava as pessoas. Me lembro que uma vez eu fui no mercado, no mercadão aqui da Taquara, e eu cheguei lá e um homem de repente saiu dentro do carro e falou assim: até aqui, mulher, você me persegue? E era um homem que tinha um carro com um negócio de Zé Benito. Aí eu falei, antes de ele chegar perto, eu virei para minha amiga, uma advogada do Altinho, e falei, ó, isso é contigo. Porque todo louco, quando a gente estava junto, ia se inclinava para ela. Ela falou, esse aí ainda não. Isso aí não é louco, não, isso é capiroto, é contigo mesmo. E aí, irmãos, ele veio, quando ele veio para, sabe, as pessoas começaram a olhar, eu fui andando para trás, fui falando em Ramá, que nem sabia quem estava do lado, irmão. Eu sei que eu comecei a usar o que Deus me deu. Comecei a orar em línguas, aí foi indo, entrou dentro do carro e foi embora. Então, eu quero dizer o seguinte, Deus, irmãos, eu andava na rua, passava uma mulher e Deus falava assim, eu senti uma dor no meu coração, e o Senhor falava assim, essa dor não é tua, essa dor é dela, vai lá e fala com ela. Eu falei, deixa eu falar, mulher, não me conhece, está passando ali, e Deus falava assim, vai lá, e eu tinha que sair correndo, tocava na mulher e dizia assim, minha filha, eu preciso dizer algo recado de Deus para você. E nisso, irmãos, cada vez que eu fazia isso, a mulher chorava. E era uma situação, às vezes eu ficava até constrangida de tanto, sabe, as coisas que aconteciam. Então, Deus está convocando a mim e a você. Vamos ser instrumento de Deus nessa terra. Isso aqui é uma maneira de nós sermos. E quando você for atrativo para Deus, eu quero dizer uma coisa, você também vai ser atrativo para o inferno. Porque eles vão se incomodar com a tua presença. Mas eu sei o seguinte, irmãos, aonde você for, a presença de Deus vai contigo. Amém. Eu me lembro que eu fui nos 15 anos, né? Passou uma mulher e falou assim para mim. Passou assim, de repente, eu estava aí no banheiro, ela falou assim, nossa, o que é isso que você tem? Eu falei, como assim? Ela falou, você tem uma coisa assim que é um brilho, é uma coisa assim. Eu falei assim, é Jesus, não sou eu não, é Jesus. E ela falou para mim assim, e eu quero isso também, eu preciso disso na minha vida. Então, quanto a gente buscar Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, quando nós resolvemos dominar a terra verdadeiramente, aí você vai falar assim, eu tenho medo disso, pastor, o que vai acontecer comigo? Irmãos, preste atenção, enquanto eu não tenho ouvido aquilo que o adversário falava, aquilo que as pessoas vinham e tentavam me dizer que eu estava correndo risco, que isso eu nunca tive problema nenhum, nunca. Aonde eu ia, Deus honrava. Eu só tive problema quando eu comecei a ouvir as pessoas que tentavam me acuar. Então, eu posso garantir a vocês que se você crê que Jesus Cristo é o teu Senhor, se você crê que Ele está contigo, você pode ir, irmãos, aonde for, que Ele vai te garantir, vai te dar a vitória. Amém? Então, nessa manhã eu só quero lembrar para você e para mim, irmãos, que a gente precisa buscar a Deus, a gente precisa dominar a terra, a gente precisa atrair a glória de Deus, a gente precisa, irmãos, manifestar a glória de Deus nessa terra, porque eu e você somos instrumento dele para ele utilizar nessa terra. Quem está disposto a ser instrumento de Deus nessa terra? Deus conta contigo, a expectativa dele está em você. Imagine quantas vezes Deus olhou ali para Deus e falou assim, filha, eu estou aguardando o dia que você vai reconhecer quem você é, a potência que eu dei para você, né? E Deus deu essa potência para cada um de nós, irmãos. Deus, Ele deu dons, Ele deu convicção, Ele deu propósito, Ele deu tudo que Ele tinha dele, porque Ele disse que Ele fez a imagem e semelhança. Então, imagine só
pessoa que tem mais e outra que tem menos. Existem pessoas que cada um tem a sua porção. Deus deu uma porção para mim, deu uma porção para Deus, mas deu uma porção para cada um. Mas Ele não deixou ninguém vazio. O Espírito dele, Ele habita em cada um de nós. Agora, o que você faz com esse Espírito é que faz a diferença. Como você utiliza o que Deus te deu é que faz toda a diferença. Olha, eu às vezes eu não me sinto reparando hoje, eu dou obra de uma maneira tremenda. É uma coisa, Deus deu poder a cada um de nós. Ela tem um dom de intercessora tremenda. E você olha assim, né? A Janatina é uma mulher tremenda na intercessão. Deus deu a cada um de nós e valores específicos. Talvez você não se agrade da minha pregação, agrade do jeito do outro falar, mas eu sei o seguinte: a palavra de Deus, ela sempre traz algo na nossa vida, ela sempre traz uma mudança. Então você precisa entender. Você ainda pregando aqui, fora o horário, ela quase passou o dia seguinte, foi uma bênção. E nós nem percebemos, sabe por quê? Porque foi edificante. Você quer ver uma coisa tremenda? A Mônica dirigindo lá, cooperando com o coral. Eu falei, cara, que administradora de repente, eu tenho vontade de pisar no pé dela, sabe? Porque ela sabe assim, eu falo, ai meu Deus, sabe, porque ela é séria, né? Sabe, ela faz as coisas com convicção, com prudência, ela administra aquilo que foi colocado nas mãos dela, e ela cobra assim, entendeu? Então, cada um de nós, eu tenho certeza que Deus tem algo para a Verônica. Eu tenho certeza que quando a Verônica resolver abrir a boca aqui no altar, o Senhor vai bradar na terra. Oh Deus, né? Olha, eu estou vendo. Rita, ela tem um ministério de libertação. Ela só precisa descobrir isso. Que Deus permitiu que ela passasse por tanta coisa para que ela fosse depois canal na vida de cada uma de várias pessoas. Então, Deus tem. Não tem ninguém que esteja aqui sentado que Deus não tenha propósito, que Deus não tenha. Que Deus não olhe para você e diga assim: fulana, eu dei isso, ciclano, eu dei aquilo. Deus deu algo a cada um de nós. E Deus está esperando que você exerça isso nessa terra. Amém? Amém. O domínio é nosso. A propriedade é do Senhor. E Deus está esperando que eu e você venhamos modificar, venhamos salvar, venhamos administrar nessa terra, porque Ele conta comigo e com você. A expectativa de Deus, Ele está na minha e na tua vida. Por isso, não vamos decepcionar o nosso Senhor. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia. Vamos orar. Ô Santo de Israel, louvado seja o teu nome. Levai a nossa. Deus Santo, bendito, louvado e agradecido seja o teu nome, Pai. Eis aqui o teu povo, Senhor. Tu sabes, Senhor, exatamente como eu me encontro nesta manhã, mas eu sei, Senhor, que a tua palavra, Senhor, ela jamais, Senhor, amado, volta vazia do teu povo, Pai, para os teus filhos, Pai. Por isso, Senhor, faz o que lhe apraz, Senhor. Glorifica teu nome, meu Senhor. Que nesta manhã, Senhor, cada mulher que está aqui, cada homem, cada varão teu, Pai, venha entender, Senhor, que eles não estão aqui a passeio nem por um acaso, Senhor. Eles estão aqui, Senhor, para entender o propósito que tu tem na vida dele, Pai. O Senhor chamou o teu povo para dominar a terra, Pai. Por isso, Senhor, levanta, Senhor, pessoas, Pai. Levanta neste lugar, Senhor, homens e mulheres, Senhor. Eu sei, Senhor, que eles estão precisando de coragem, porque a tua palavra diz que quando nós estamos fracos, tu és a nossa força. Tu só precisa, meu Senhor, que nós venhamos, Senhor amado, abrir os nossos lábios e falar como Isaías falou: a quem enviarei? Se ele respondeu: envia-me. Oh, da marcha, Senhor da glória, ajuda-me, Senhor, a abrir os nossos lábios, Senhor, e ser para ti, Pai. Eu tenho dificuldade nessa área, mas eu sei que tu és
tua voz, Senhor. Que o teu querer esteja, Senhor, no nosso coração. Em nome de Jesus. E a igreja que crê e concorda, diga amém. Deus abençoe.